Deus seja para todo sempre glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Passando, né, a nossa gotícula, mas antes aquela perguntinha, né, basiquinha, mas essencial. Já agradeceste a Deus hoje? Pois é, vamos repetir? Vamos voltar a agradecer juntos? Vamos lá? Agradeça a Deus por todas as coisas, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. E vamos assim, cheios dessa gratidão, enviar, né, aos quatro cantos do planeta. E falando em enviar gratidão, né, eu estou aqui gravando esse vídeo, essa reflexão, essa pequena reflexão para o canal do YouTube, porém eu não estou conseguindo postar os meus vídeos lá no meu canal. Mas isso não vai me impedir, né, de estar gravando, de estar fazendo. Se eu enviar por outras vias, né, outras redes aqui, se eu enviar para 2 pessoas, né, eu peço que eu compartilhe, porque eu sei que chega lá a pessoa certa, as pessoas certas, né? Seria um toque de reflexão. Amém? Então vamos lá, né? Hoje nossa gotícula de reflexão, ela está no provérbio 12:15. Que vai falar do tolo e do sábio. No provérbio 15, ali no 12, né? 15, aliás, no 12:15, capítulo 12, versículo 15, fala que o tolo, o caminho dele, ele acha que é verdadeiro, ele sempre tem razão. E o sábio aceita conselhos. No 16 vai dizer assim que o tolo é precipitado, revida imediatamente. Já o sábio não liga para o insulto, faz de conta que não ouviu. E é fato, né? Quantas vezes somos tolos, né? Que Deus nos deu tanta sabedoria e às vezes ela falha. E aqui eu vou fazer uma pequena ilustração do reino animal, né? Eu ouvi há algum tempo uma historinha, né? Do tigre tolo e o leão sábio. Que o tigre saiu para ali e viu um, uma vaca pastando, né? A graminha ali, a graminha verde. E ele falou para a vaca, muito admira, dona vaca, você comendo grama azul. E a vaca ficou impaciente, né? Não, é verde, não, é azul, é verde, é azul. E o pássaro chegou e foi até aconselhou, né? E até o Rei Leão, para que o Rei Leão resolvesse a questão. E o leão, eles foram até o Rei Leão, e isso eles, né? O tio falava é azul, é verde. E o leão várias vezes perguntou pro tio, e aí seu tio, que cor é essa grama? Azul. Voltava e perguntava de novo. Que cor, seu tio, é azul? E dona Vaca é verde? Aí, depois de muito, né? Ele virou e o tio achando que estava certo. Vai, dá minha vitória logo e tal. E ele falou, dona Vaca, a senhora vai ficar 1 ano sem falar. E o tio, oba, tal, e eu, pode ir embora. Aí o passarinho foi indignado, né, com a posição do seu leão. E foi tirar satisfação, né, e ele disse, sentou com a vaca e disse, olha,
a senhora vai ficar um ano sem falar, porque a senhora não precisa discutir com os tolos, né? E o tio, ele vai continuar cometendo as tolices dele, ele é dono da verdade, ele é assim, né? Isso a gente vê, nós não somos diferentes, né? O tolo é aquele que está sempre certo, ele sempre tem razão e sempre acha um culpado, sempre aponta um culpado, né? Ele não, ele é... E nós, ou que deveríamos ser, né? Sábios, devemos, quando a gente não tem resposta para dar, é, vamos ser brandos, sempre mansos, sempre com mansidão. E vamos buscar a orientação de Deus. Os sábios sempre buscam a orientação de Deus e não se precipita, né? Em estar respondendo logo, em estar pulando na frente e achando que está certo. Amém? E hoje assim, né? Nossa dica terapêutica, mesmo se esse vídeo não for para o YouTube, sem receber, né? É uma questão de meditação mesmo, de estar buscando essa paz, né? De estar buscando essa sabedoria que está dentro de cada um de nós, né? E não aprontarmos tolice. E a meditação ela vai ajudar muito. No mais, a graça, a paz e as santas misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre a vossa vida, sobre as nossas vidas. Amém?